Olá, estamos aqui para mais um episódio da nossa série sobre reforma tributária e hoje com os colegas aqui novamente, Felipe, Dr. Natan, Anderson, novamente, sejam bem-vindos. E hoje vamos falar sobre comércio e se a gente conseguir ainda falar um pouquinho sobre serviço, vamos ver como que vai ser esse episódio, né? E para a gente não se enrolar demais aqui no começo, né? Começar no assunto propriamente dito. O que vai mudar para essas empresas com a reforma tributária? Então, vamos lá. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, Felipe, Natan. Feliz ano novo, né? Feliz ano novo, né? Essa série vai ser interessante, né? E até pra gente ficar, a proposta agora dos episódios é meia hora ali, né? Até para que seja um conteúdo de fácil acesso aí, não tome tempo. Então, dentro das mudanças, né, vamos falar assim, lembrando um pouquinho, a gente vai retomando coisas dos episódios anteriores, né? O que muda na prática para comércio em si. Temos a transição, né? 26 são só informativos, é parametrização pura. O Simples Nacional não acabou, ele permanece, mas quem for querer também fazer cálculos como a nova reforma ou fazer essa contribuição, que vai ser possível só a partir de 2027, o conceito de como calcular as coisas, né? Então, quando a reforma estiver plena, estiver acontecendo a venda dos produtos, elas vão ser calculados por fora, né? Você vai ter o teu produto lá que custou R$100, que a gente falou, para vender, e ele vai ter um débito no final. Muitos produtos, aí que a gente fala no comércio em linhas gerais, né? Mas tem produtos que vão estar com alíquota zero, né? Principalmente os de cesta básica. Tem produtos que por ser considerado de consumo humano, eles vão ter alíquotas reduzidas, né? Então, vai ser um valor menor. Desculpa, só, quando você fala alíquota, é a alíquota do débito, né? A alíquota do débito, isso. Tá. Esses anexos que está na lei complementar, ele tem lá os que são definidos com alíquota zero, vai ter os itens que estão lá, os que tem na alíquota, mudou, esse é um outro conceito que mudou, a reforma mudou, a redução é na alíquota, não é mais na base. Então, se a alíquota vai ser uma só, vai ser sempre definida uma só, e aquela atividade pode ser que tenha uma redução de 60% da alíquota, 30%, né? Então vai ser, tá nos anexos esses itens. Quem que define esses itens? Aquele comitê gestor que vai falar sobre tributação e o Ministério da Fazenda. Os dois que podem estar definindo que itens que vão, que entram, que não, para essas reduções, né? O comércio, sim, são vários itens que tem, mas o que for de cesta básica, venda, né? Eles vão estar a maioria com alíquota zero. Os de consumo humano, entrou outras categorias com reduções também, né? Então pode ser que ele... E aí que a reforma fala, pode ser que você compre algumas coisas que tem um crédito e se você não tem débito, você não precisa zerar o crédito. Então nessa operação pode ser que sobre dinheiro, né, tributariamente falando, né? Então, na prática, falando assim, ano que vem, não muda-se tributariamente, são só informações, 27, o Simples não morre, mas continua, e aí o 27 começa para as empresas que não são do Simples uma espécie de transição ali de tributária, né? Certo. Que aí é aquela questão que você comentou de vai entrar aí o CBS, né? Vai começar a entrar ali o CBS, né? Acaba IBS, isso. E aí ele vai entrando gradativamente daí depois. Gradativamente. Tá. Não sei se vocês querem comentar alguma coisa nesse então, podemos seguir aqui na mesma ideia. Eu vou para nossa colinha aqui, porque a gente fez um roteirinho aqui até para a gente não se perder aqui, que tem muita informação, né? O crédito financeiro ali, né? Quando que gera e quando que não gera para as empresas, porque até para, né, retornar talvez um pouquinho, hoje já é um sistema parecido, não assim parecido que eu digo assim de crédito e débito, né?
É mais ou menos Mais ou menos né? isso. Mais ou menos Para as isso. empresas que não são do Simples, existe esse conceito do débito e do crédito, né? Eu compro algo e eu escrituro. O que é escriturar? É botar num papel virtual, né? Eu escrever lá, ó, eu comprei isso aqui e eu interpreto que eu tenho esse valor, né? E no meu débito, eu classifico minha tributação e eu interpreto um débito, né? Que daí a gente chama de conta gráfica, né? Tudo é no papel, é escrito, por isso que fala que é escriturado, né? E aí no final do mês faz a continha que o que eu interpretei de débito menos o que eu interpretei de crédito, eu pago a diferença. A grande mudança, e aí nasce esse nome crédito financeiro, porque é um valor real, um valor financeiro mesmo, que você pode ter ele de volta na sua conta corrente e comprar coisas. Então isso é crédito financeiro. A grande mudança da reforma é isso, é você quando você está comprando, você pagou aquela operação, a parte foi o produto e outra parte é o crédito que está pago. Então, isso está na tua conta real. Então, isso é crédito financeiro. Talvez no futuro ali a gente vai ter lá, entrar lá num sistema lá da Receita e você vai consultar, comprei isso, eu tenho isso aqui de crédito, eu consigo ver, né, em tempo real, né, como vocês comentaram. Essa vai ser a ideia futuramente. Esse lugar se chama apuração assistida, já existe ele, já está lá sendo, tem os grupos que já estamos testando, tem as empresas que já estão operando, inclusive tem um grupo de empresas, né, que selecionadas por teste real lá, quer dizer, que elas se voluntariaram, né? Sim. Começou com acho que 40 empresas, hoje está em 150 empresas em teste. Grandes empresas. Grandes empresas, né? Empresas que operam muito. Multinacionais, e algumas para... Com certeza elas são parceiras, né? Vão ser, elas se colocaram à disposição da Receita, vão ter sempre... Eu acho que para elas, até para elas entenderem, né? E aprender, elas saem na frente, né? Como vai ser diferente eles terem uma dúvida com a Receita do que nós temos uma dúvida. Eles vão, vocês nos ajudaram, claro, a regra é para todos, mas eles fizeram parte desse projeto inicial. Né? Então, pergunta na hora, né? Pergunta na hora, E eles vão ser precursores, vão ser a prova e vai estar lá o material do que deu errado. Né? Então né, é interessante nesse sentido. O lugar para essa consulta desse crédito já está lá, né? Já existe. A operacionalidade dele que tem a ver com o split payment, né? Que são as fases de divisão de pagamento dos impostos, né? Isso vai ser ao longo do tempo, não vai acontecer agora. Né? Nós já tratamos anteriormente em outros dos episódios ali, mas eu acredito que um dos impactos, obviamente, mais imediatos, assim, obviamente para quem não esteja no Simples ou que esteja no Simples, mas tenha optado por recolher IBS e CBS por fora do regime unificado, né? Seria, já tratamos isso, mas só para ficar também consignado nessa nossa conversa aqui, que é especificamente sobre comércio e comércio varejista e atacadista, né? Que é alguém que depende muito de fluxo de caixa, que é justamente o fato de no split payment, né, os valores já serem, da tributação já serem previamente retidos e recolhidos ao fisco. E o fato de que o crédito financeiro, que o Anderson tratou ali, essa apuração assistida, essa conta que vai existir lá do meu saldo de crédito a ser abatido, ela só vai ser, digamos assim, alimentada a partir do momento que a operação que vai me gerar esse crédito for efetivamente, o tributo dela for efetivamente pago. Então, eventualmente, se eu adquirir algo que poderia me gerar crédito e o meu fornecedor não pagou, eu não vou ter esse crédito. Então, eu vou ter que, de fato, selecionar muito bem os meus fornecedores, conversar com eles para que eles mantenham uma regularidade fiscal, para que isso também não onere a minha operação, porque então, quem vai sofrer sou eu que estou na cadeia posterior, né? E, obviamente, como esses momentos aí de desembolso podem eventualmente não coincidirem, né? Pode haver um momento de desencontro de fluxo de caixa, porque a lógica eu gero minhas operações e tenho até o mês seguinte para eu fazer o pagamento. Hoje, né? Hoje. Isso é hoje, né? Com o split payment eu já não vou ter esse prazo. A gente fez brincadeira, né? O cartão de crédito e o cartão de débito, né?
Hoje é cartão de crédito. Eu faço a operação e eu vou pagar depois. Eu sei qual data que eu vou pagar, eu só vou acompanhando, né? Vendo o que eu estou gerando de débito para eu pagar. Eu vou dando minha fatura, digamos assim, né? Mais ou menos. Vou administrando. Vou administrando, vou acompanhando meus débitos que eu estou gerando. Isso futuramente vai chegar um momento que vai ser um cartão de débito. Então eu vou gerar a operação e eu vou pagar na hora. Eu vou perder esse, entre aspas, recurso livre, que não é um caixa livre, porque ele vai ter que estar provisionado para pagamento, né? Porque eu sei que vou pagar. Mas é um valor que eu consigo trabalhar financeiramente aí 20, de 30 dias, às vezes um pouco mais, um pouco menos, dependendo do momento, né? Então, isso é especialmente sensível no varejo, porque a gente sabe que varejo, atacado, acredito nem tanto, mas varejo é uma operação que ela acontece muito alavancada, né? Então, eu compro para pagar em 30, 60 e vendo para receber em 12 meses, né? Então, isso de per si já gera uma fragilidade de caixa, que quem trabalha de varejo obviamente já sabe disso, já tem essa sensibilidade, mas vai ter que entender que isso vai ser um pouquinho mais afetado se eu já estiver descontando essa tributação já no momento da operação. E assim, né, no decorrer, né, é muito... Se ajusta, né? Se ajusta, mas isso é o fundamental, acho que para todos, né, pensar na questão de se preparar. Por isso que a gente fala que a parte financeira, né, ela vai ser afetada de um modo geral. O contas a pagar, o contas a receber, vai ter que começar a se coordenar melhor para cuidar de fornecedor, até para falar para o fornecedor, viu, se você fizer isso eu consigo melhorar, né? Então, vai ter que ter uma grande oportunidade para aprender, né, como vai funcionar as coisas, tem que mudar o jeito de pensar. E entendo que muitos controles também vão precisar ser... Quem não tem vai acabar tendo que, sabe, algumas coisas a gente aprende meio pela dor, né? E essa talvez seja uma, mas eu acho que vamos escolher um benefício disso, que é nos profissionalizar sobre essa área que às vezes é deixada de lado dentro da empresa. Claro, não quer dizer que o empresário tem que ficar fazendo só isso, mas tem que conhecer disso para saber, né, como a gente falou, em outras áreas, você entender bem isso para cuidar melhor do resto, porque cada um tem uma expertise, né? Se sabe fazer aquilo bem, então cuida bem daquilo, mas tem que entender como é que vai ser essa parte financeira. E aí com o tempo, com esse controle, a parte de sonegação, que é um dos combates também da reforma, que veja, você vai ter o teu cliente que vai meio que cuidar também da tua empresa, porque ele vai comprar e pagar, né? E você comprar, você só compra de alguém que recolher, então existe um controle ali. Se você ficar sem pagar, muito provavelmente aquele teu cliente não vai mais comprar de você, então, enquanto você não se regularizar, né? Se você tem o outro fiscal que vai cuidar de recolhimento, e se você tem que comprar com nota, começou a diminuir a sonegação. E aí nesse trabalho que vai acontecer, talvez os registros vão aumentar das operações, e que é o combate à sonegação, né? Começa a melhorar toda a entrada dos produtos, e aí talvez comece a acontecer que as suas demonstrações financeiras comecem a ficar mais reais e com a carga já tributária presente, que você não tem que ficar se preocupando com a questão fiscal, que é hoje, né? Sim. Mais que o financeiro e operacional, e se preocupar com a gestão da operação, né? Porque, como a gente falou, a não cumulatividade plena, né? Lembrando que a gente está falando de empresas que não são do Simples, né? A gente não vê em números agora, né? Mas pode ser que em algum momento, a gente está falando sobre tributação do consumo, né? Pode ser que lá para frente seja melhor escolher estar no regime normal da reforma. Claro, a gente tem um fator que a folha de pagamento sobre um regime normal é muito cara, mas, né, hoje o Simples supre isso. Na questão dos pagamentos totais, o Simples ainda é o mais barato. Mas vai mudar o jeito de pensar, talvez venha outras situações lá para frente, né,
que possam ter um benefício para isso. A própria terceirização, né? Terceirização, Isso falou né? bastante. Daí a gente vai entrar no serviço ali, pode ser que vale a pena, porque a não cumulatividade é isso. Tudo que eu paguei, comprei, ela me gera crédito. Desde que compra. Então, a saída, eventualmente, para uma oneração da folha num regime do lucro real, lucro presumido, seja justamente, eventualmente, uma terceirização, e aí com certas pessoas jurídicas, como já existe hoje em dia, né? Certas empresas especializadas em fornecimento e gestão de mão de obra. E aí é possível que a gente tenha uma acomodação um pouquinho diferente do que existe hoje de formatação de Um equilíbrio. interna. Uma dúvida que me surgiu, até o split payment, ele, logicamente, ele é sobre transação digital, né? Ele é Pix, TED, igual os Incas, né? TED, né? DOC. DOC não mais, né? Já tem uma tratativa? Quais são as hipóteses para dinheiro físico? Como que isso vai se dar? O dinheiro físico inicia-se pela apuração assistida mesmo, né? Vai ter a opção no recolhimento por DARF, não está normatizado, né? Que aí pode ser recolhido né? Vai ficar com... Você recolhe o documento. Só que o físico Vai em ser si... exceção, vai digamos ser, assim, né? Vai ter que ter muita adaptação. Mas o pagamento físico, a hora que emite... Lembrando que quando emite a nota, já subiu lá para apuração assistida, está lá. Gerou Né? demanda. Já. Então, é claro que quem está comprando vai ter que... Vai gerar uma certa espécie de crédito, né? Ele vai te dar os 130 lá, dos 100 reais, vai ter que O dar crédito 130. tá no bolso. Tá no bolso ali. O crédito tá no bolso e não tá... Não tem como ser automático pelo Sim, que não existe como operacionalizar. Né? Mas vamos lembrar, na verdade, duas coisas importantes. Primeiro, qual foi a última vez que a gente pegou o dinheiro na mão? Né? Tá Cada difícil. vez mais menos. Né? Raro, né? Raro. Cheque ainda circula por motivos, geralmente questões comerciais, né? De desconto, adiantamento, própria circularidade, né? Do título mesmo de crédito. Mas esse é o primeiro ponto, né? Hoje as transações digitais ou por bancos, a grande maioria. E segundo, que hoje existe até uma certa desconfiança de transações em dinheiro. É por isso que muitas delas, dinheiro espécie, né? Por isso que muitas delas hoje, inclusive, exigem comunicação ao COAF, né? Transações em dinheiro espécie hoje, eu agora não vou lembrar exatamente os valores, mas eu acredito que acima de 10 mil, né? Já tem que ter Já existe necessidade de se comunicar, então, porque menor, já se entende algo em comum. Eu acho que até menor, porque eu lembro porque fazer depósito, talvez seja 5, você vai fazer depósito físico no banco, Sim, lá, por precisa, exemplo, né? tem que Daí informar. você tem que decidir. O depósito acho que é 5 mil mesmo. Você vai pode ser que fazer seja, e aí não vou você lembrar. tem que informar lá qual que é o destino lá, para que é a origem, na verdade, né? Ou para que de onde que É um vem combate esse dinheiro, contra a lavagem de dinheiro, né? Para entender quem está fazendo as operações e depois monitorar. Né? Não que seja errado, mas como é algo que já é incomum e é mais difícil de controlar, cai numa exceção que você já não consegue ter todas essas etapas de validação, controle, antecipação, etc. Vai cair sai da vala comum, vai para as exceções e aí a exceção é tratada de forma diferente, certo, né? Então, respondendo de forma mais objetiva, né? É inexequível do ponto de vista operacional e vai ter tem que ter um recolhimento por fora. Né? E vai ficar assim, talvez nesse momento fique essa responsabilidade, você fica com o dinheiro no bolso, mas já com o débito criado. Já com o débito criado. Você vai ter a opção de daí, onde que vai sair esse teu, você está com o dinheiro na mão, a hora que você está comprando, né? Você vai ter que também, você já vai meio que fazer uma... É que provavelmente vai acontecer... Lembrando que a obrigatoriedade de comunicação para o COAF é de quem recebe, né? Então eu teria mais essa... eu acho que na prática, claro que ainda não tem necessariamente uma visão que não aconteceu, né? Mas por gerar crédito, provavelmente eu já vou, quando eu emitir a nota fiscal lá, ele já vai, né, descontar automaticamente daquilo que eu já tenho. Né? Sim, é isso aí, exatamente isso. Excelente. Tem um outro assunto aqui que eu acho que está na nossa pauta aqui também, que eu vejo que hoje existem, né, da forma como é hoje, existem
sei lá se é guerra fiscal ou não, né? Mas enfim, entre estados ali, a gente sabe que, por exemplo, algumas empresas, quando vão fazer algumas transações, movimentações até, por exemplo, de produtos, se eu tenho uma filial em outro estado, né? A gente tem essa diferença de ICMS, que a gente sabe. Às vezes uma empresa é mais fácil comprar para um estado e vender por outro, ou às vezes quando ela compra em um, ela às vezes quando ela vai mandar a mercadoria para uma outra filial, às vezes ela tem que pagar uma tributação, enfim. E a gente falava anteriormente também que a tributação, com a reforma tributária, entendeu-se que a tributação é no destino, né? Hoje é um pouco bagunçado, né, isso, né? Hoje não... tem as interpretações, né? Hoje então, ninguém quer perder nada, né? Aí, no máximo eles dividem, né, as coisas. E com a reforma, a tributação ela é devida No destino. né? Quem está recebendo a mercadoria, seja mercadoria, seja serviço, né? E isso é um dos pilares da reforma que muda o conceito sobre a operação inteira, né? Tá lá, não é mais questionável, né? É onde chegar o produto, onde o serviço for prestado lá, né? E quais são os impactos, né, disso? Gostaria que você pudesse falar dessa mudança realmente, né, do destino, tanto para os entes, né, mas assim, talvez até, não sei se para a empresa, né, para o empresário, o que muda talvez para ele, né, nessa destino, o que na operação dele ele vai ter que se preocupar, talvez, ou não se preocupar mais, né, o que vai melhorar, o que vai piorar, enfim, né. Assim, o primeiro é acaba essa disputa entre estados, né? Esse é o primeiro ponto. Primeiro ponto, sim, isso não vai ser mais questionado. Inclusive porque eles têm um comitê para discutir, né? Eles vão ter que se sentar junto com municípios, né, e definir os impostos lá. Então não tem mais esse questionamento. Para a empresa, eu acho que uma simplificação muito grande na interpretação, na preocupação fiscal do teu produto atravessar, às vezes, 3, 4 estados para chegar lá e ver se ele deixou de contribuir com alguma coisa. Então, é uma simplificação, né? E o imposto é um valor, né? Eu já vou saber qual é o meu produto, se ele está numa alíquota de isenção ou não, e isso, né? Então vai estar mais clara essa operação, né? Pelo menos essa é a minha visão. A lógica, assim, quando for gerar o documento fiscal, que vai dar origem a todas essas repercussões, eu seleciono o destino e a ideia é que ele já importe as informações. E aí eu só recolho. Como eu vou recolher esse comitê que vai fazer a distribuição de valores, para ele basta saber, eu recolhi para quem. Vai cair para esse comitê e ele que distribui os valores. Então a lógica é facilitar bastante. Qual que é o problema que a gente tem hoje? Até o Anderson comentou, né? Hoje tem muita briga ainda, muita guerra fiscal de benefícios entre os estados, principalmente porque a tributação ela é ou na origem ou mista, né? Digamos assim, origem e destino, quando tem diferencial de alíquotas, né? Então, como eu quero atrair as operações, a origem das operações que eu vou tributar na origem, né? Eu dou benefício fiscal para a empresa se instalar, por exemplo, no estado do Paraná. O estado do Paraná vai dar benefício fiscal para chamar ela para cá, porque ela vai receber, porque é tributar na origem. Isso não vai ter tanta relevância a posteriori, porque como a tributação vai ser no destino, eu não tenho muito o que oferecer para a empresa se instalar aqui, do ponto de vista fiscal, pelo menos, né? Porque quando ela gerar a operação, ela vai recolher aqui, ela vai recolher onde for vai. Então, o que eu ganharia, né? Basicamente, nas operações indiretas que vão acontecer, e isso obviamente fomenta a economia, na contratação, né? Vai aumentar a contratação de mão de obra qualificada, aumentar a renda per capita do município, aumentar as operações, atrair outras empresas que vão ser prestadoras para ela, e vão atrair. Então, assim, questões, como a gente falou, né, a ideia da reforma foi trazer neutralidade fiscal, ou seja, aí o benefício fiscal que eu vou te dar para você vir aqui, ele fica em segundo plano, porque fica praticamente inviável te dar benefício fiscal para você vir para cá. Então eu vou ter que te dar algum outro tipo de benefício para atrair o investimento, para que isso... Daí o benefício está atrelado ao benefício estrutural, né? Isso, mas... E assim, uma outra, né, até eu estou falando, vem outras coisas assim, acaba-se com a preocupação de
criar estrutura para obter benefícios. E você muda o viés para criar estruturas para beneficiar a logística do teu negócio, né? Por que eu tenho uma empresa aqui e uma filial lá no meio do país? Porque aí eu consigo ganhar velocidade para algumas coisas. Então, se pensa na tua operação mesmo, né? Se preocupa com ela. E aí, por que eu vou talvez num estado ou outro? Porque aquele estado me dá uma estrutura, né? É isso que a gente está falando. Não tenho que abrir... às vezes a empresa tem uma aqui e a filial do lado, porque a divisão é divisão do estado, aqui ele tem um benefício porque ele pode importar pelo estado de X estado, vamos dizer qual, ou lá tem alguns benefícios específicos, que se ele vender para cá, ele também não paga lá, ele faz uma opção diferente, né? Que é o Estado Sanitário tem alguns benefícios aí de e-commerce. Então, toda essa manobra tributária não vai ter sentido com a reforma. Do exemplo, mas a parte da indústria, né, hoje, por exemplo, fabrica essas peças lá na Zona Franca, são adquiridas, vamos falar assim, em São Paulo, que manda de volta para lá só para montar e compra de volta e manda entregar. Então você faz tudo isso aí e fica mais barato que montar em São Paulo. As pessoas, mas que coisa ineficiente, né? Olha só o caminho, todas as dificuldades, né? E a ideia é justamente eliminar essas... o próprio e-commerce de quem filial surgiu, né? Por causa do e-commerce, né? Porque se distribui muito. Aí se você está lá no estado de Santa Catarina, vende exclusivamente para o consumidor final no Paraná, fora de lá, aí eles pagam 1% de ICMS, né? Acho que é esse daí. Mas se reduz muito, né? Mas tem que criar uma estrutura específica para isso. Santa Catarina, Espírito Santo, né? Então E acredito que uma das falas que a gente já teve aqui, e vale reiterar, que a preocupação do empresário hoje, ela é muito fiscal. Muito. E pouco até pensando no público final que vai adquirir o bem. Porque às vezes ele faz o melhor possível, que ele vai pagar mais barato, digamos assim. Isso. E não necessariamente o melhor possível que o produto dele se torne competitivo, atrativo e por ser um produto melhor, as pessoas queiram consumir mais e ele acenda o negócio dele, digamos assim. Claro que é toda uma equação, né? Só, desculpe interromper, Felipe, mas que isso prejudica, que é um dos pontos também, a nossa competitividade no âmbito internacional. Aí, como a gente não consegue desenvolver, a gente fica sempre restrito a engenharia fiscal. Assim, no fim das contas, né, eu interrompendo, a gente vende imposto. Né? Porque você carrega e passa para frente. Então, toda a operação sempre está sobre a gente vende imposto. O foco, né, essa energia, que às vezes é uma energia, tem empresas que é um time de 15 pessoas lá, né, trabalhando nessa engenharia. Essa mesma energia pode ser aplicada em outras ações e atitudes e outras frentes que podem gerar mais competitividade, gerar aí mais atratividade, se tornar mais atrativo no âmbito nacional, mas também internacional, e coloca a empresa num outro cenário. Também um adendo aqui, eu acho que, né, existe essa preocupação também, né, de pagar mais tributos ou menos tributos, menos não, né, não tem preocupação em pagar menos tributos, mas as preocupações em pagar mais tributos, por exemplo, com a reforma, né, mas eu acho que uma coisa também interessante a gente avaliar é que isso não é só para minha empresa, né? Isso vai ser para todas as empresas, de certa forma, do meu ramo, do meu setor, e todas vão ter que se adequar, né? Então, não é que eu vou ficar prejudicado ou eu que vou ser, né, penalizado por eu estar em determinado setor. É toda a cadeia e que eu não vou ficar menos competitivo, talvez, do que o teu concorrente. Né? Isso é importante você comentar, porque para não ter essa sensação, né? Digamos, se for pagar mais, vai ter todo mundo que vai pagar. Quem vai pagar se aquele setor vai ser reorganizado e vai ser dado, porque existe hoje setores que pagam pouco, tem uns que pagam demais. Hoje vai ser, né, a reforma vai equilibrar, mas o jogo é para todo mundo. Então não vai ter você não vai perder mercado no teu setor
porque né, na generalidade você não vai, que vai ser mais tributado a tua empresa. O setor inteiro vai ter que se adaptar. Quem vai estar melhor é quem estiver correndo atrás da informação antes, né? Quem estiver se preparando, aí, como é hoje também, né? Mas quem estiver se preparando, ele vai entender um pouco o mercado E a reforma foi formatada para que o próprio sistema exclua quem não se conformar. Dá um exemplo. Você vai vender uma determinada mercadoria a 100, mas você vai gerar, tudo hipoteticamente, os redondos que estão ficando ruim, 30 de crédito. Vamos imaginar que o teu concorrente ele vai vender sem nota, vai sonegar, ele vai vender a 90. Você pensa, nossa, mas 90 é menos que 100, é melhor, né? Mas ele não vai gerar nada de crédito. Então, cara, a empresa que estiver comprando, ela vai falar, beleza, eu paguei 100 para o Ramon, mas eu tive 30 de crédito, me custou 70. Aquele que eu paguei 90, me custou 90. Então, o próprio sistema, ele vai acabar excluindo isso daí. Vai passar uma peneira, né? Vai passar uma peneira. Peneira, e essa peneira vai ser de quem tá afim de jogar o jogo mesmo, né? E que tem... Eu acredito que a gente só tá no âmbito idealista aqui em alguns temas, né? E eu me coloco nessa posição no sentido que realmente não tem como dizer, né, que vai quebrar, né, tudo, né? Mas com certeza vai profissionalizar, isso é fato. Sim. Acho que o empresário vai ter que se atentar em coisas que talvez hoje ele está empurrando com a barriga. E assim pelo desgaste, né, da carga tributária, da complexidade tributária, das leis, quando se refere a isso, estar lá nos 48 segundo tempo, muda, não muda. Eu acho que isso levou a nível geral, né, porque a gente também atende inúmeras empresas, a realmente dizer assim, não, meu contador que cuida, né? Que bom, né? Mas precisa conversar mais sobre... E a simplificação disso vai tornar um assunto mais fácil de conversar. Hoje é complexo, mais palatável. Hoje em dia, quando você... Né, a gente brinca, mas, por exemplo, se chega às vezes pergunta, né, como que eu faço? Pô, não sei, depende. Né? Você pode... Como que você quer fazer, né? Eu acho que isso vai simplificar muito isso, né? Não que você quer fazer tipo certo ou errado, mas existem várias interpretações de como é possível você fazer e hoje busca-se a melhor forma, que é a forma de você pagar menos tributos, né? Né? E você tem um desgaste muito grande nisso, né? Nessa operação, uma energia... pensar, e que eu acho que essa simplificação vai tornar mais fácil a conversa, por exemplo, do empresário, que muitas vezes é leigo no assunto, né? Claro que vai ter que ter um entendimento um pouquinho ali, como tudo, né? Mas vai ficar mais fácil essa conversa, talvez, né? Com contabilidade, com tributação, enfim. Imagino isso. Com certeza. Excelente, então, eu acredito que nesse episódio aí a gente caminhou, né? E são assuntos, acho que a gente vai conseguindo, pegando um tema maior aqui, né? Maior e esgotando as nuances, que na prática a ideia é deixar mais horizontal a coisa. Né? Sim, né? Como a gente falou bastante do comércio, né? Não sei como é que está o nosso tempo aí. Já estamos. Já ia finalizar, já ia dar tchau aqui. Para a próxima. Quer tchau para a próxima? E eu animado para falar mais umas 5 horas. Então, beleza. Vamos pro próximo episódio, então. Show de bola. Pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.